Amados irmãos e a todos os amados ouvintes que nos ouvem esta noite com a santa e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu vou ler a palavra de Deus que está em João capítulo 5 e o versículo 24. João, Evangelho de João capítulo 5 e somente o versículo 24, que nos diz assim a palavra de Deus: Na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Louvado e exaltado seja o nome do nosso Deus Todo-Poderoso. Jesus, em sua infinita sabedoria e misericórdia, e principalmente naquilo que ele sempre usou na sua palavra, a verdade, ele explanou este versículo, antecipando a sua vinda, o relato da sua vinda. Se você abrir a palavra de Deus na tua casa, a Bíblia Sagrada, neste mesmo capítulo 5 de João, e no mesmo versículo 24, você vai notar que a partir do versículo 25, Jesus começa a falar da vinda do Filho de Deus. E antecipando este versículo, ele disse: na verdade, não foi na mentira, não foi usando outra qualidade, mas ele usava a verdade. Ele falou: na verdade, eu vos digo, que aquele que ouve a minha palavra e crê, terá a vida eterna, e não entrará em condenação, pois passou da morte para a vida. Quando ele finaliza o versículo, ele começa também o versículo 25 dizendo: na verdade vos digo que a hora vem em que o Filho do Homem virá como um ladrão a buscar o seu povo. Jesus, ele comparou a sua vinda como a de um ladrão. Ele não vai ser um ladrão, mas ele vem como um ladrão. E como é que o ladrão ele faz quando ele vai roubar? Ele vem de surpresa, ele vem com cuidado, ele vem para que as pessoas da casa não sintam ou vejam a sua presença. Ele usa de maior artifício a surpresa. E assim também será na vinda do Senhor Jesus Cristo. Muitas pessoas serão surpreendidas pela vida dele. Muitas pessoas ficarão atônitas, ficarão a se perguntar o que houve, por que as pessoas desapareceram, por que as pessoas sumiram. Eis que será o dia de maior surpresa sobre este mundo,
Pois os homens hoje não ouvem a palavra e não creem nela. Os homens não buscam a ler a palavra de Deus e a entendê-la, que ela era a verdade, que ela veio mostrar ao homem um caminho eterno, que este caminho ele terminará na presença de Deus e na glória da qual está sendo preparada pelo Filho de Deus. Os homens não entendem quando nós falamos da palavra, mas ao contrário, as pessoas são contra. Muitas vezes falam que nós estamos perturbando com este som. Falam muitas vezes que nós estamos afligindo-as com estas palavras. Falam muitas vezes que é ruim este som da qual é falado do amor de Deus. Mas amados, assim era no tempo de Jesus Cristo, pois o próprio Filho de Deus incomodava com a sua palavra de amor. Quanto mais nós que falamos desta palavra que mudou as nossas vidas e tem mudado muitas vidas. Se Jesus incomodou, porque eu não irei incomodar com esta palavra. Mas é esta palavra, amado, que nós pregamos para você. É ela quem vai julgar você no último dia. Se você é contra esta palavra, que tem salvado jovens, que tem salvado vidas, que tem restaurado famílias, eu não sei o que você quer. Pois muitas vezes você está dando de cara com a violência no mundo, com as famílias sendo destruídas, com os jovens se acabando nas drogas, muitas vezes dentro do teu lar. Mas você é contra. Você é contra esta palavra, que tem restaurado vidas, que tem mudado muitos corações, que tem feito que vidas assim como nós, que viviam nas drogas, que viviam nos vícios, que tinham seus lares destruídos, suas vidas destruídas, que já não tinha mais razão delas viverem, agora tornarem a ter a razão de viver ao se encontrar com Jesus Cristo. Mas você é contra esta palavra. Pois deveras eu, no lugar de estar aqui pregando, pegar uma arma, ir aonde você está e tomar tudo que tem do teu bolso, ou ir aonde você está trabalhando e tomar todo o teu suor. Eu acho que isso seria melhor para você do que eu estar com o microfone falando do amor de Deus, falando da palavra de Deus, que ela cura, que ela liberta, que ela abençoa, que ela pode restaurar os corações. Mas talvez eu poderia aqui estar contando piadas para você, ou estar com músicas de forró que não vão edificar a tua vida, e você aqui está rodeado de vidas, ouvindo, escutando e muitas vezes batendo palma. Mas quando falamos de Jesus, isto lhe incomoda, pois assim era também com o Filho de Deus, quanto mais não será comigo. Mas amado, eu oro por você, eu peço misericórdia a Deus por você, para que você, amado, possa ter este encontro com Jesus e mudar o teu coração, e mudar esta visão que você tem, que não vem de Deus, pois você é contra tudo aquilo que é de Deus. Mas quando você está na dor, quando você está na aflição, quando você está na tribulação, na enfermidade, no hospital, ou um familiar seu está passando por um grande problema de enfermidade, o primeiro que você clama é por Deus. O primeiro que você pede ajuda é Deus. Mas você é contra a palavra dele. Por que você é contra a palavra dele? Pois tudo isso que nós falamos aqui para você, todos os sábados, todas as vezes que o Senhor tem nos dado a oportunidade de estar aqui, falamos o que está escrito na palavra de Deus e temos como provar a você. Seja na nossa palavra, na Bíblia que aqui está, seja na Bíblia que você tem no seu lar. Se enchendo de poeira no Salmo 91 aberto, seja na sua estante, seja no seu rack, seja onde ela estiver,
pois você não sabe que você tem uma arma dentro da tua casa, que é a palavra de Deus, que pode te fazer mudar, que pode te fazer vencer, seja o problema, seja a tribulação, seja a dificuldade que você tem passado. Aí está a palavra de Deus. Nós temos como provar a você, amado, tudo que nós estamos falando. Não estamos aqui para lhe julgar, não estamos aqui para lhe apontar o dedo, não estamos aqui, amado, para dizer a você que você vai para o inferno. Não, pois Deus não nos deu o poder de julgar, Ele só deu ao Filho de Deus, e o Filho de Deus tem deste poder. Ele disse: eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvá-lo. Aquele que ouvir a minha palavra e não crê, eu não julgo, pois a palavra que tenho pregado, essa há de julgar o homem no último dia. Se o próprio Jesus, como Filho de Deus, que você passa e vê Ele pregado numa cruz, talvez dentro da tua casa, e você faz o sinal da cruz, ou você passa em qualquer lugar e faz o sinal da cruz na frente dele, este mesmo Jesus, Ele falou estas palavras. Você não conhece, você não sabe, porque você não lê, porque você não busca, porque você não se coloca verdadeiramente na presença de Deus. Não sabe você, amado, que a Bíblia, a palavra de Deus, ela é o manual de vida para qualquer homem. Nós nascemos, nós fomos feitos por Deus. Deus assoprou em nossas narinas quando estávamos no ventre de nossa mãe e nos deu o fôlego de vida. E quando nós nascemos, nós viemos com o manual. Assim é como o aparelho eletrônico que você tem na sua casa. Quando você compra o aparelho eletrônico, ele vem com manual, ele vem com garantia. E diz a garantia que você só vai perder a garantia se você usar de maneira errada aquele aparelho eletrônico. É por isso que vem o manual, para que você use da perfeita maneira que ele é. Assim foi o homem. Deus fez o homem, deu a ele um manual de vida, está aqui a palavra, e deu a garantia. Você sabia qual era a garantia? Não desobedecer a Deus. Mas Adão pegou a garantia e jogou no mato. Ele desobedeceu a Deus. E assim nós perdemos a garantia diante de Deus. Assim como você usa o aparelho eletrônico de maneira errada e você perde a garantia quando você vai na loja, você vai requerer a garantia. O técnico diz: olha, você perdeu porque você usou de maneira errada, agora você tem que pagar o preço para poder consertar. Assim éramos nós. Adão perdeu no jardim do Éden a garantia, e tínhamos que pagar o preço para sermos consertados diante de Deus. Mas Deus, pela sua infinita misericórdia, mandou o seu Filho Jesus, o seu único Filho, que diz em João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E eis que Jesus veio, e Ele morreu tanto por mim, quanto por você, pagando o preço que era meu e seu. Jesus tomou sobre a vida dele, e assim o fez. Talvez você, por toda a tua vida, viu Jesus pregado numa cruz e você não sabe o porquê que ele fez isso. Ele fez isso porque ele te amou, ele te ama, e para sempre ele vai te amar. E ele requer que você se entregue a ele, que você viva para ele, para que esta garantia que nós perdemos no jardim do Éden, ela seja refeita diante de Deus. Uma aliança, uma nova aliança diante de Deus, que os homens perderam e hoje os homens não querem nem saber. Pois o que está preparado para depois da vinda do Filho do Homem é dias de grande tribulação sobre esta terra. Dizem Amós que virá um dia de muita fome e sede sobre a terra, mas não será fome de pão e nem sede de água, mas de ouvir a palavra de Deus. E Deus tem dado a oportunidade a você hoje, amado, de ouvir a sua palavra, de crer na sua palavra.
para que você não passe por esses dias de tribulação. Diz ela também, em 2 Pedro capítulo 3, que estes céus e esta terra, eles dois, tanto o céu como a terra, eles são testemunhas de um dia de muitas mortes sobre esta terra, aonde Deus falou com um homem chamado Noé e disse a ele: constrói uma arca, que eu vou destruir esta terra, pois o homem está comendo, o homem está bebendo, o homem está vivendo a sua vida e o homem não quer nada comigo. O homem só me quer, na hora da precisão, me fazendo de objeto nas mãos dele, de objeto descartável. E eis que Noé falou para o homem, eis que Noé saiu para os homens dizendo, assim como nós estamos fazendo hoje: povo meu, povo de Deus, escuta a palavra de Deus, pois Deus vai destruir esta terra com água. Mas o povo olhava para Noé e dizia: este velho está ficando louco, este velho está ficando louco. Mas Deus não retarda a sua promessa, e diz que Deus mandou muitos dias sobre esta terra de chuva, era dia e noite chuva, e todos pereceram pelas águas, porque não deram ouvido à voz de Deus na pessoa de Noé. E diz em Pedro, em 2 Pedro capítulo 3, que estes céus e essa terra que contemplaram este grande dia aguardam, estão reservados agora não mais para a água, mas sim para o fogo. Pois você não sabe, amado, que aquele arco-íris que você vê no céu, quando começa a garoar, dá uma pequena chuva, você vê o arco-íris no céu, várias cores, a coisa mais linda. Ali foi um concerto que Deus fez com Noé, de que o arco-íris representa que Deus nunca mais vai destruir a terra com água. E agora o que está reservado para esta terra, não mais água, é fogo. Fogo eterno de Deus. E diz a mesma palavra em Apocalipse, que Deus vai lançar no fogo o falso profeta, a besta e Satanás, e todos os que não ouviram a palavra de Deus. E diz que o fogo, ele nunca vai se apagar, e o bicho não vai morrer. Você sabe que bicho é esse? É a consciência do homem, porque ouviu a palavra de Deus e continuou dando as costas para o Senhor. Ouve o que Jesus disse: na verdade vos digo, que aquele que ouve a minha palavra e crê, não entrará mais em condenação, mas passou da morte para a vida. Que Deus te abençoe, amado. Eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Amém.